Estamos no 8º episódio do Pode Processar Podcast e hoje com duas convidadas maravilhosas para falarmos sobre gestão de escritório. Primeiro nós temos a doutora Vitória Furtado, é advogada especialista em Direito do Trabalho, possui MBA em Relações Trabalhistas, analista jurídica do Núcleo Jurídico da MCE, criadora do projeto Conexão Trabalhista, colunista Jus Atualiza, presidente da Comissão da Jovem Advocacia do Estado do Maranhão. E seja bem-vinda, doutora. Estamos também com a doutora Isabela Lobão, que é advogada, presidente e fundadora da Comissão de Gestão Jurídica da OAB Maranhão. Isso é um feito. Fundadora. Graduanda em Gestão de Negócios pela USP e em Direito Imobiliário pela UERJ. Top Voice em Gestão e Gestão de Contratos do LinkedIn. Possui mais de 5 anos de experiência com práticas de gestão jurídica em escritórios de advocacia. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. É uma honra tê-las aqui para falarmos sobre um assunto que é tão necessário, principalmente para quem está começando na advocacia, né? E não que não seja para quem já está há muito tempo, Sim. Que é a gestão jurídica. Doutora? Na verdade, para quem está abrindo escritório é importante, para quem já está no escritório é fundamental. Outro dia eu estava conversando com um advogado que me deu várias ideias e que poderia pensar, eu já tenho um escritório, já estou solidificado, então não me interessa a opinião dos outros. Mas interessa porque cada coisa é um insight diferente para tu colocar no teu negócio, uma forma de tu destacar, de tu responder um cliente, de tu ser mais assertivo em determinados assuntos. Então, toda conversa, independente de onde vem, sempre tem a somar. Vamos começar hoje com a dor das pessoas que assistem o podcast, né? Nós temos muitos jovens advogados que acompanham. Doutora, a senhora, como presidente da Comissão de Jovens Advogados, qual a dor que você mais identifica na hora de abrir o seu primeiro escritório? São muitas dores, na verdade, né? Nós aqui, a maioria de nós somos jovens advogados e quem não é jovem advogado já veio da jovem advocacia, né? E é muito importante a gente saber, o jovem advogado não é de idade, ele é de tempo de carreira, tempo de inscrição. Então, aquele jovem advogado que tem 5 anos, ele se torna jovem advogado. E é uma das principais dores que eu consigo identificar, meninas, é que muitos jovens advogados acham que só vão ter credibilidade no mercado, que é um mercado extremamente competitivo, e eu não acho, isso eu já vou logo dizer de forma muito clara e evidente, que eu não acho que a advocacia está um mercado saturado. Eu acho que ela está um mercado competitivo. E diante disso, muitos jovens pensam que para eu ter credibilidade, eu tenho que ter anos de experiência. Né? Para eu ter uma credibilidade, eu vou ter que abrir um grande escritório. Aqui, por exemplo, a gente é de São Luís, lá na Península, ou lá na Avenida dos Holandeses, por exemplo, não ter uma grande estrutura. Mas o que eu consigo identificar, observando jovens advogados que não têm essa estrutura, por exemplo, que não tem esse investimento, né, para, de fato, fazer um investimento alto em um grande escritório, é que credibilidade, na minha concepção, quando eu observo, e o que eu falo muito para os jovens advogados, é que não tem nada a ver com tempo de experiência, com tempo de carreira. E digo isso porque eu falo um pouco sobre a minha experiência, né? É o que eu sempre falo, eu sempre trago para a primeira pessoa do singular, porque eu só posso falar de mim, não posso falar do outro, porque cada um tem a sua realidade de vida. E quando eu falo da minha história, eu venho de uma história como a minha mãe é assistente social, o meu pai é pedagogo, a minha família não tem nenhum advogado de fato atuante, eu tenho um primo meu que trabalha, que é advogado, que trabalha no interior, mas tem outros primos que se formaram, mas não praticam a profissão. Então, eu venho de uma família que tem poucos advogados, é quase ninguém. E todo mundo é da área da saúde. E o sonho da minha mãe é que eu fosse médica. Aquela coisa. E aí eu falei, não, mas eu quero ser advogada, né? Eu queria muito ser advogada. E quando eu me torno advogada, né, fiz alguns estágios em alguns escritórios, buscando essa minha experiência dentro de um escritório, para saber como é que funciona a gestão de um escritório, como é que funciona a vida prática de um advogado, eu consigo identificar, e olha que eu estagiei em bons escritórios aqui de São Luís, estagiei em 3 grandes escritórios, eu começo a identificar que tempo de experiência, né, tempo de carteira não tem nada a ver com a experiência. Eu posso ser uma jovem advogada, mas ainda assim ser uma pessoa brilhante,
como eu conheço vários jovens advogados que são brilhantes, brilhantes. A gente está aqui com a doutora Isabela Lobão, é uma jovem advogada que tem menos de 2 anos de carteira, e Isabela sabe muito sobre gestão de escritório, muito, 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 muito. E ela tem menos de 2 anos de carreira, menos de 2 anos de OAB. E aí, quando eu observo esses exemplos que estão aos nossos lados, eu não estou falando de gente de São Paulo, gente do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, não, estou falando da nossa realidade, daqui de São Luís, do nosso lado, lá na OAB, a gente conhece vários jovens advogados, e eu começo a identificar que tempo de carreira não significa ter aquela credibilidade que algumas pessoas falam que precisa ter, e que muitos falam, como eu acabei falando aqui no começo, que a questão de um mercado saturado. Eu acho que todo mundo aqui já escutou que a advocacia está um mercado saturado, que temos não sei quantos milhões de advogados a nível Brasil. Só de jovens advogados a gente tem quase aqui em São Luís, no Maranhão, na verdade, é quase 30 mil, é 28 mil. Então, assim, são muitos advogados que entram constantemente. Mas isso não pode ser um dado que vai nos causar medo. Eles têm que nos causar o quê? Qual vai ser o meu diferencial? Então, é isso que o jovem advogado tem que pensar. Não só o jovem advogado, todo advogado. Porque antes, eu não vivi essa experiência, mas alguns advogados já viveram. A gente vive num mundo muito bom do PJE, processo judicial eletrônico, que a gente hoje peticiona. Mas antes era processo físico. Tinha que ir lá na vara, peticionar, levar, escrever. Olha a logística. Olha a logística disso, olha a logística. O protocolo era até 6 horas da tarde. Não o tempo do protocolo. Era até 6 horas. Eu lembro que os escritórios tinham gente, contratavam pessoas de moto para conseguir protocolar as coisas, porque não tinha como. O fórum era lotado. E aí entra o PJE. E esses advogados que eram mais experientes, alguns não se adaptaram ao PJE, por exemplo. Não se adaptaram às novas tecnologias. E aí, qual o diferencial do jovem advogado? É que nós estamos inseridos na tecnologia. E que isso pode ser, inclusive, eu conheço jovens advogados que vendem esse tipo de serviço. Que tipo de serviço? Protocolar, através do PJE, ou outro serviço que mexe com a internet, com o computador, que alguns advogados mais experientes não têm. E aí contratam um jovem advogado para fazer isso. Além da sua profissão mesmo, né, como advogado. Então, eu acho que a gente tem que ver esse cenário como, obviamente, um cenário desafiador, não um cenário difícil. Isso, quando a gente fala assim, um cenário é difícil, já é uma crença. E olha que, se a gente for falar sobre esse assunto, eu amo. Isso é uma crença limitante. Não, o cenário, ele não é difícil, ele é desafiador. Então, diante desse desafio, o que eu, como jovem advogado, tenho que fazer para me destacar? Né? Isso é uma coisa que depois a gente pode conversar aqui um pouquinho, né, sobre isso. Esse assunto rende muito. Bora conversar sobre os tópicos que a gente enumerou? Eu dividi aqui. Como falar sobre gestão de escritório é um assunto muito amplo, sim, comecei logo pela advocacia autônoma. Né? O jovem advogado, quando ele pega o seu diploma, pega a sua carteirinha da OAB, a primeira coisa que ele vai para a advocacia autônoma se ele não tiver um escritório para ele, enfim, ser contratado. E aí, questionamentos, né? Eu decidi ir pela advocacia autônoma. Por onde é que eu começo? Doutora, eu abro o escritório físico, eu abro o escritório virtual. Qual é o mais vantajoso? Ou não existe mais vantajoso? Cada caso é um caso. Eu acho que a gente começou com um assunto que é o fundamento de toda a nossa conversa, né? O que a Vitória falou a respeito de tempo de carteira, idade serem coisas diferentes. Credibilidade, experiência também são coisas diferentes. Eu acho que a nossa cultura, de modo geral, e é um assunto que eu queria tocar antes, inclusive, de falar sobre gestão, porque está muito alinhado, é a questão da cultura. Quando a gente vai falar, e eu sei que a tua pergunta foi sobre escritório físico ou digital, eu vou chegar nesse ponto, é a questão da mentalidade, da cultura que vai formar antes de tu dedicar um tempo, uma estrutura para aplicar as ferramentas de gestão e decidir quais práticas tu vai utilizar. E qual é o termo que eu chamo para essa conversa? É o etarismo. Isso, sim, inclusive, é uma coisa que é um assunto delicado, né? E eu até comento muito com Vitória que, infelizmente, a nossa advocacia, a gente tem um pouquinho de dificuldade com esse etarismo. É uma coisa que precisa ser superada e está sendo superada. Inclusive, a Comissão da Jovem Advocacia faz esse papel
de disseminar conhecimento a respeito disso, de fortalecer a nossa jovem advocacia e acabar com essa crença. Óbvio que ainda vai existir em certos aspectos, mas diminuir o impacto dessa crença que ser jovem necessariamente significa que você é menos experiente, que você é irresponsável, que você é menos profissional do que um advogado que tem mais tempo de carreira. E é óbvio que nesse contexto a gente tem que entender a questão das gerações. Cada geração vai trazer as experiências da sua geração. A geração anterior vai trazer riquezas daquela geração, que ensina a nossa, que também enriquece a nossa. Mas a nossa geração vive momentos, como a revolução tecnológica que a gente está vivendo agora, com a advocacia 4.0, que a geração anterior não viveu. E é o que Vitória falou. A nossa advocacia, a jovem advocacia, tem essa acessibilidade maior com as tecnologias. Não significa, por si só, que um advogado mais antigo não vai aceitar a tecnologia ou que ele não é bom com tecnologia. Talvez ele tenha uma estranheza. E aí, esse é o ponto do etarismo. Quando a gente pensa em etarismo, é só a questão de profissionais que são mais velhos e aí sofrem preconceito. Existe. Mas também existe para os jovens. E isso é uma realidade que, inclusive, nós, profissionais mais jovens, a gente tem o dever de mostrar profissionalismo, de mostrar que isso é uma crença e é uma crença limitante, como Vitória fala muito. E aí, quando a gente parte para esse ponto de escritório físico, digital e práticas de gestão, tudo começa na questão cultural, na questão da mentalidade. E eu vou partir para a advocacia, o que chamam, né, de advocacia autônoma. Em tese, todo advogado é autônomo. É entender se a advocacia dele vai ser unipessoal, se ele vai ter um sócio, se não, se ele vai atuar sozinho. A escolha desse sócio. E é fundamental compreender quais são os aspectos que você tem que identificar na escolha do teu sócio. A personalidade dele, quais são as habilidades que ele tem que vai complementar o meu trabalho. Qual é a mentalidade que ele tem. Então, começar da base. Começar do fácil. O fácil bem feito, o básico bem feito gera excelência. Aí sim, com a base pronta, feita com excelência, eu consigo construir alguma coisa. E aí eu pensei, decidi. Primeiro, acho que antes de tudo, decidir a área que a gente quer atuar. E aí eu sempre falo, faça uma pesquisa de mercado. Às vezes você vê um colega, ele escolheu tributário, ele escolheu penal. Nossa, ele tá postando lá no Instagram que ele tá viajando e tá sendo um sucesso. Vou escolher também porque tá dando dinheiro. Tu não sabe como é que tá o mercado em relação àquela área. Então é interessante fazer uma pesquisa de mercado. Isabela, mas como é que eu faço essa pesquisa de mercado? Aí é um outro assunto que a gente pode tratar depois, mas tem a jurimetria, que é uma forma de fazer pesquisa de mercado. Então são técnicas que o advogado pode utilizar para começar com assertividade. Escolher a área que ele quer atuar e aí agora eu vou entender, qual vai ser a categoria do meu escritório? Eu vou ser um escritório full service? Eu vou ser um escritório especializado? Qual é o meu público? Meu público exige um escritório. É um público empresarial? É um público pessoa física? Qual é o público dessa área que eu escolhi? O que meu público exige enquanto estrutura? Quais são os recursos que eu tenho que ter para suprir a necessidade desse público que eu quero alcançar? Vejam que são perguntas que vai iluminando o teu caminho, que vai te dando indícios do que tu pode fazer para tomar uma decisão mais assertiva. E aí a gente parte para a questão da estrutura. Vejam que a estrutura não é uma coisa que você deve antecipar. Não, a estrutura ela tem que refletir toda a minha organização cultural, né, todo o modelo de negócios que eu quero levar, que a minha organização jurídica quer levar para o mercado. E aí sim eu penso na estrutura. Cara, se o meu modelo de negócio, por exemplo, empresarial, e o meu público precisa de um espaço físico para ser atendido, aí eu penso no espaço físico. Mas se é uma pessoa física que muitas vezes eu nem atendo aqui na minha cidade, atendo pessoas de várias outras cidades, eu tenho necessidade de um espaço físico? Não. Então, eu acho que essa resposta vem muito dessa decisão do tipo de modelo de negócio que o advogado escolheu. E aí é o que eu volto a dizer, é uma questão de mentalidade, é uma questão de cultura e é uma questão, acima de tudo, de se aperfeiçoar. Não precisa ser um especialista em cada uma dessas coisas. Eu não sou. Eu gosto muito do tema e por isso eu falo do tema.
Então, assim, eu tô me especializando agora, tô crescendo no assunto, porque sou apaixonada por isso. Mas tu não precisa ser um expert em gestão jurídica para aplicar práticas de gestão. Você vai aplicar no limite do que é possível na tua advocacia. Excelente. Inclusive, essa questão de escritório, eu estava discutindo com uma colega que exatamente hoje, meu público previdenciário e trabalhista não é um público tipicamente de RPPS, não é aquele servidor da UFMA, não é aquele servidor lá da Receita Federal. Basicamente, é o segurado urbano, que recebe até 2 salários mínimos, em sua grande maioria, ou alguns segurados especiais, ou as pessoas de BPC. Então, para essas pessoas, se o meu escritório fosse 100% digital, eu já recebi testemunho de cliente que disse: doutora, seu escritório é em um prédio? Eu não, por quê? Ah, porque eu não ando de elevador. Sim. Então, sim. isso impactaria diretamente. Então, são essas escolhas, como tu mesmo falaste, que a pessoa tem que primeiro pensar antes de abrir. E não abrir e depois sair. Antes de investir, né? Investir. Esse é o ponto. Às vezes tu investe muito dinheiro, muito tempo, energia. Eu tô aprendendo na prática que energia é mais caro que dinheiro. Porque energia a gente não compra. Verdade. Né? Então, a gente dedica. Dinheiro tu recupera. Mas e energia? Recupera, mas demora mais, né? E aí tu dedicou uma energia, uma expectativa ali, fundou o escritório lindo, mas teu público não conversa com essa estrutura. Sim. Às vezes, e existe isso, existe um afastamento. Às vezes o meu público não é um público que se sente confortável com um escritório com uma estrutura gigantesca. Lá no Ele Avenida sente dos até vergonha Holandeses. de ir. Exatamente. Ah, eu não tenho roupa pra ir nesse lugar. A gente sabe que isso não tem nada a ver. Sim. Mas o cliente não se sente confortável. E aí, adiantou eu investir numa estrutura dessa? Então, antes de tudo, é entender, primeiro, qual é o meu modelo de negócio. E quando a gente fala em modelo de negócios, a gente tem que entender que existem os elementos, que é o público, que é o valor que tu vai entregar. Existe um modelo de negócios Canvas, eu sempre faço. Quando for abrir o seu escritório, ou qualquer organização, isso aí é uma coisa da administração, enfim, isso vale para toda organização, para toda empresa. Você cria ali um modelo de negócio super rápido, super facinho, e isso te dá uma visão macro do como funciona o teu negócio, como tu quer que funcione o teu negócio. E aí eu acho que tu vai com mais assertividade e evita gastar energia e gastar dinheiro. É engraçado pensar nisso, porque às vezes os advogados olham grandes escritórios e falam: eu quero ter aquele escritório. Só que qual é o público daquele escritório? Exatamente. Qual é o meu público? Porque cada advocacia ela é diferente. Sim. Por exemplo, eu sou também trabalhista, mas o nosso público pode ser, que em que pese seja trabalhista, pode ser que seja um público totalmente diferente. E aí até, como a Isabela falou, até a estrutura, será que meu público vai se sentir confortável no meu escritório? Quer dizer, eu posso pensar: meu Deus, meu sonho é ter um grande escritório, fazer isso, fazer aquilo. Mas aí na prática, para as pessoas com quem eu estou advogando, elas vão se sentir confortável para isso? Será que meu público precisa desse tipo de estrutura, né? Eu conheço grandes advogados, de verdade, grandes advogados, que eles só têm um cowork. Vão lá, faz quando é uma reunião, de forma pontual, e vive a sua advocacia em home office, por exemplo. Porque o lado bom da nossa profissão é que a gente só precisa de um computador e de um token. É praticamente isso, né? Assim, uma impressora. É uma impressora. É o básico. Assim, o básico que eu digo não é um médico. Às vezes o médico precisa de ter mais coisas, o dentista precisa de ter mais coisas. Mas o advogado só precisa disso. Então, assim, a gente pode levar esses equipamentos. É por isso que falam que a advocacia ela dá essa liberdade geográfica, né? Porque eu posso estar em qualquer lugar, fazer uma audiência, até pelo celular. Eu já fiz audiência pelo celular. É libertador, É libertador, é maravilhoso. Toma um café, abre o computador, eu vi fazendo isso. Sim. Então, assim, é importante a gente ver, como a Isabela tá falando, essa pergunta ela é muito boa. Abre o escritório de forma autônoma, né? Um escritório físico ou virtual? É o famoso. Depende do teu público, depende também do teu investimento, né? Então, assim, por exemplo, eu, como não tinha ninguém na minha família nessa área, não tinha como eu abrir um escritório. Não tinha cliente. Eu não tinha cliente. O que eu fiz? Eu me associei a um escritório. Sim. Eu comecei a enviar currículo. Gente, eu enviei currículo. A coisa que dizem, é impossível você se associar a um escritório sem nenhuma indicação. Não. Eu sou a prova viva que eu consegui. E não só eu, conheço várias outras pessoas que conseguiram através de currículo. Inclusive, a Lara, que estava aqui, a gente chamou ela para participar de uma reunião lá da CJA, a primeira reunião da CJA do ano 2024, para falar como montar um currículo estratégico.
Então, assim, é possível a gente se associar a um escritório sem nenhum tipo de indicação, mas com estratégia, né? Hoje eu já saí do escritório, mas esse começo que eu tive foi maravilhoso. E, Vitória, é interessante tu mencionar isso, porque até uma dúvida que, inclusive, eu tive. Eu fiquei pensando, será que eu preciso começar de um escritório ou eu já posso fundar o meu? Sim. E a gente tem muito essa dúvida e é muito frequente. Eu preciso entrar no escritório para eu aprender. Mas, cara, aquele escritório conversa com o modelo de negócio que tu quer colocar, começa daí. Porque se tu entra no escritório, que é uma categoria completamente diferente da que tu quer atuar, e muitas das vezes a gente nem sabe qual é a categoria que a gente quer atuar, assim, tu vê que não faz sentido, porque tu vai pegar uma experiência de uma área ou de um formato que não conversa com o teu propósito, com a tua estratégia de atuação. E aí é exatamente esse o ponto, a gente já começar a investir tempo e fazer planos em cima de situações em que a gente não pensou antes, né? Por exemplo, escolher área de atuação, escolher categoria e tudo mais. Agora, se tem um modelo de negócios que eu conheço, eu conheço um escritório que tem modelo tal, que é o modelo que faz sentido para mim, que é o que eu quero ter um dia, aí faz sentido você pegar uma experiência, mas você também não é obrigado a ter que se associar para ter essa segurança. Você pode se capacitar, eu sempre costumo dizer que a segurança, ela vem muito da capacitação. Eu sei que a prática faz toda a diferença, mas tu tendo a capacitação mínima, na prática tu vai levar aquilo e vai aumentar o nível, e aí tu continua te capacitando. Eu acho que já começa desse ponto. E as parcerias também, né? Sim. É um formato. Porque, por exemplo, eu não quero me associar. Beleza, eu escolhi me associar no começo, não me arrependo. Mas eu conheço jovens advogados que se arrependem, porque cada um tem a sua experiência. Sim. Eu, graças a Deus, estive em um escritório em que eu fui muito acolhida, que eu fui respeitada, que eu fui ouvida, né? E então, assim, eu não me arrependo de jeito nenhum. E eu precisava de um fixo. Que é uma dor. Que é uma dor da jovem advocacia. Sim. É uma dor da jovem advocacia, do jovem advogado. É muito voltado para segurança. Segurança financeira, segurança profissional, de conteúdo, né? Saber se você ali tem a segurança suficiente para atender o cliente. É muito esse ponto. Acho que a dor principal, que inclusive a primeira pergunta que tu fez é segurança. Eu acho que é a primeira dor que cria outros problemas que orbitam em torno disso. Segurança, aí vem, será que eu tenho segurança financeira? Será que eu sou capaz ainda de atender o cliente? Então, começa daí. Sim. E aí, para tu criar essa segurança, é na prática. Até porque quando a gente fala assim, vou abrir um escritório físico, né? Vou abrir um escritório físico. Por mês, eu tenho custos fixos. Eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho conta de internet, eu tenho a minha luz. Se eu precisar de uma secretária, eu tenho uma secretária. Se precisar de um estagiário, eu tenho um estagiário para pagar. Então, são contas que todo mês estão batendo na porta se entrou no horário, se não entrou no horário. Então, já é uma dor que pesa no bolso e na consciência. A pessoa que tem os boletinhos dela para pagar todos os meses, quando ela pensa em abrir um escritório, ela tem que ter um dinheirinho guardado. Quando eu fui abrir meu primeiro escritório, eu já sabia quanto é que eu podia pagar de aluguel, eu já sabia que a eu presa não podia ter secretária naquele momento, que não tinha como ter estagiário naquele momento e que o que eu tinha era para os custos fixos. Mas aí isso a gente deixa para o final do episódio para falar sobre o quanto foi, né? E assim, abrir escritório Aí a Laila até recebeu uma pergunta interessante, ela compartilhou. Você quer falar? Eu, na verdade, recebi 3 perguntas. Uma sobre administração interna, outra sobre gestão financeira e outra sobre gestão de pessoas. Eu acho que tu quer falar da de financeira, né? Foi a pessoa que ela questionou quanto é que fica pro advogado e quanto fica pro escritório, né? A pessoa de recurso, né? Que tá falando de investimento. Entrou, sei lá, 20 mil reais no meu escritório. Sim. Quanto vem pro meu bolso e quanto eu vou deixar lá para eu reinvestir no meu negócio. Sim. Tá, então a dúvida é como fazer essa separação. Exatamente, a gestão financeira. E é um ponto que eu sempre gosto de mencionar. A advocacia, pelo menos eu percebo isso. Eu fiz 1 ano de carteira recentemente. E assim, eu sou bem incisiva nesse ponto, que a advocacia, ela tem uma mania de achar que é especialista em tudo. A gente tem essa mania. E eu entendo, porque a gente às vezes precisa saber de muitas coisas pra gente atuar, né? Pra gente conseguir atuar e servir direito ao nosso cliente. Mas isso é uma linha muito tênue.
Porque às vezes a gente abre mão de falar com o especialista. E quando entra nesse aspecto financeiro, eu acho fundamental você contar com o conhecimento de um especialista. E isso geralmente é feito por um contador. Então, a questão de saúde financeira e gestão financeira são técnicas, são informações específicas que o advogado, no início, pode entender ali de maneira geral, mas que depois não vai ser mais suficiente, porque ele precisa de conhecimentos específicos para aplicar aquilo. A não ser que ele já tenha, enfim, ótimo. Mas se não é mais suficiente, contrata um contador. Para você cuidar da sua gestão financeira, para você separar, para não ter uma confusão patrimonial, começa daí. E isso parte, inclusive, da escolha da sociedade. Porque, eu sou um advogado unipessoal, certo, eu tenho uma sociedade unipessoal. Qual é a receita do meu escritório? Tá se confundindo aqui com a minha receita? Eu tô usando o cartão corporativo para ir num jantar pessoal? Como é que é? Então, começa daí, confusão patrimonial, que é uma coisa que acontece muito. E para mim, para não acontecer isso, é a escolha do tipo societário. Isso eu acho que é, inclusive, um assunto fundamental para ser tratado. Porque eu acho que é um assunto que a maioria dos advogados tem muitas dúvidas. Sim. E solucionando isso, eu acho que soluciona todo o resto. Sim. E muitos advogados pensam assim, vou me associar, né? Vou ter uma sociedade de fato, vou pagar isso, vou pagar aquilo. Assim, a gente até estava falando do Dr. Marcelo, né, que é o presidente da Comissão de Sociedades, e ele sabe muito sobre isso, muito. Né? E às vezes a gente pensa que a gente vai fazer um alto investimento, mas na hora é um dinheiro, mas é um dinheiro que vai ter um retorno melhor pra gente, questão de diminuir impostos, por exemplo. Sobre essa questão... Benefícios fiscais, isso mesmo. Sobre essa questão, eu concordo completamente com Isabela. Eu acho que é importante a gente analisar realmente um especialista. Porque cada escritório é um escritório. Por exemplo, eu recebi 20 mil reais, beleza. Mas qual é o padrão, uma coisa que eu penso, qual é o padrão de salário que eu quero ter aqui como sócio? Pra mim, eu quero, sei lá, todo mês 10 mil, tô aqui dando um exemplo. Então, para eu chegar a esse patamar, o que eu preciso fazer? E aí, um contador, ele pode ali auxiliar com estratégias. Olha, então você vai ter que fechar esse tipo de contrato, nesse valor, aí você vai pegar esse tanto. Então, assim, tem que ter, de fato, um especialista para analisar de forma bem minuciosa sobre isso, sobre essa questão de valores, porque senão você pode facilmente ter uma confusão patrimonial e aí se sentir frustrado, porque eu tô trabalhando muito, não tô ganhando bem, né? E na hora não tem um caixa legal pro seu escritório. Eu quero fazer um investimento e não tenho esse caixa. Como é que vai, entendeu? Eu acho que tudo parte... assim, eu sou apaixonadíssima por essa ferramenta de modelo de negócio, porque assim, quando vocês me fazem uma pergunta, a solução, modelo de negócio. Eu sou muito chata com isso, porque eu vou dizer o porquê. Um dos elementos são os recursos. E o que são esses recursos? Recursos financeiros, recursos humanos, tecnológicos. É tudo aquilo que eu preciso para com que a minha organização funcione. E isso inclui o recurso financeiro, que é da pergunta específica. Então, olha como é importante você ter a base, o básico. Porque essa dúvida, por exemplo, não iria existir se eu tivesse um modelo de negócio. E aí começa do básico, precificação. Sim. Para mim precificar, eu preciso saber quais são os serviços que eu ofereço. Então, se tu chega para um advogado, sei lá, tu é do tributário, e aí eu pergunto, me diga quais são os principais serviços que você oferece. Ele vai dizer ali alguns, mas tem coisas específicas que ele pode esquecer. Então, é muito importante você pontuar quais são todos os serviços possíveis que tu pode fazer. Óbvio que isso não vai se esgotar, mas tu tem que ter, no mínimo, uma visualização daquilo, para com que tu precifique. Precificando, tu consegue entender como o teu negócio funciona e aí entender a viabilidade, a sustentabilidade disso ao longo do tempo. Financeira, inclusive. E muitos negócios morrem exatamente por falta de sustentabilidade. Porque ele não é sustentável ao longo do tempo. E geralmente são por crises financeiras. Sim. Por falta dessa visualização no início de todo o processo. Então, o que eu falo? A solução, no meu ponto de vista, é dar uma olhadinha no modelo de negócio que vai evitar esse tipo de dúvida. Excelente. Eu vou contar aqui um pouquinho como foi que eu fiz para abrir o primeiro escritório. E eu vou pedir para a doutora Laila também contar, porque são histórias eu acho muito interessantes. Né? A dela, porque foi a ideia que ela teve com o tempo de advocacia eu não vou entregar, mas com o tempo de advocacia era um modelo de negócio que fazia sentido para ela. E o meu foi o seguinte, quando eu saí da faculdade,
na verdade eu já estava terminando, eu comecei a fazer cálculos para advogados. Sim. E uma amiga minha, a Carol, a gente fazia estágio no mesmo lugar, ela disse assim, quanto tu já tem em conta pra te abrir teu escritório? Porque eu disse que meu interesse era abrir um escritório. Ela disse, quantos tu tem? O que a gente chama de capital de giro. Sim. Advogado. Não vou dizer nem o advogado, vou dizer o estudante, ele não tem capital de giro. Dificilmente. Gasta dinheiro todo em lanche. Assim Olha, eu vou dizer uma coisa. iFood. iFood. Na minha época não tinha. Eu gastava no Bob Esponja, lá na frente do Selma. Era 5 conto o hambúrguer, mas era 5 conto quase todo dia. Não sei como é que eu não morri, viu? O problema cardíaco, realmente. Eu comia hambúrguer quase todo dia. Mas, ó, estudante gasta... uma reflexão aqui no meio do podcast. Mas, assim, estudante gasta dinheiro com lanche, né? Exatamente. Eu só queria só registrar uma coisa capitalzinho. aqui. É que quando eu trabalhava no escritório, eu conheci Bia, era estagiária. Ana Beatriz. Ela, como estagiária, ela tinha um capital de giro dela. Eu ficava chocada. Ela já tinha Sim. essa mentalidade. Ela já tinha essa mentalidade, ela economizava. Ah, minha bolsa é tanto, eu vou gastar tanto. E ela, de fato, tinha o dinheiro guardado. Sim. Vocês acreditam em um negócio desse? Eu falava assim, Bia, me ensina. Eu falava, Bia, me ensina, me ensina. Eu falava assim, eu preciso disso. Mas assim, é muito importante, mas continue. Exatamente. E aí, o famoso capital de giro, eu não tinha. Mas aquilo ali me deu um start, porque se eu queria ter algo, eu precisava guardar dinheiro pra alcançar. Precisava de capital pra abrir. Ah, eu quero abrir o escritório. A minha ideia era abrir um escritório físico. Na minha cabeça, eu só ia ser advogada no dia que eu tivesse a minha sala ali, com o meu computador, a minha mesinha. Era o que passava na minha cabeça na época. E aí, comecei depois a vender cálculos para advogados, ainda na faculdade, e eu reservava 35% de cada cálculo para o escritório. Uma parte era minha e 35% do que entrava era para abrir o escritório. Até que chegou um dia que peguei a carteirinha da OAB, processo administrativo do INSS, gente, isso ali foi providência divina. Em questão de um mês, saiu um honorário muito bom, que dava para abrir um escritório, né? Sim. Pelo menos no modelo que estava funcionando ali. Eu disse assim, vou abrir. Pronto, já tô com dinheiro, vou abrir. Sim. E aí, ao longo do tempo, para mim fazia sentido continuar fazendo a reserva de 35% para mim e o restante para o escritório. Por quê? Porque eu não tinha um valor recorrente de honorários. Eu atuo com previdenciário, do outro lado eu também. É muito volátil. Principalmente vai chegando o começo de ano, que a gente tem aquela pausa do judiciário, a gente sabe que ali entra menos. Então, a gente não tem uma estabilidade, como já foi falado, né? É um problema. O que eu fiz para contornar essa situação e não ficar sem dinheiro na pessoa física? Porque a pessoa jurídica, até então, ela conseguia se segurar. Sim. Mas a pessoa física não, porque 35% já pensou, eu vendo cálculo, sei lá, uma liquidação de sentença. Um valor X. Vamos supor, R$1.000 uma liquidação de sentença. A pessoa pagou os R$1.000, 350 para mim e o restante para o escritório. O que eu vou fazer por mês? E, claro, advogado por advogado muda a realidade. Tem gente que tem família para sustentar, então precisa de muito mais. O que eu pensei? Para ter segurança, vou entrar em uma residência jurídica, porque eu vou garantir o fixo por mês e continuo fazendo por fora o que for preciso, né? Eu mexo com previdenciário, então vou fazendo por fora o que eu posso até ter uma recorrência de honorários que me permita parar a residência e viver só da advocacia. O que para mim fez muito sentido, foi uma coisa que fez muito sentido. Hoje em dia, o escritório ele já me permite ter não mais um percentual, mas um prolabore, porque ele já tem recorrência. Né? E prolabore é uma coisa difícil. Sim, até o advogado chegar no prolabore é penoso. Sim. Porque, poxa, para eu tirar um valor X todo começo de mês e me pagar como se eu fosse um funcionário, é complicado. A caminhada Claro, isso é desenvolvendo mentalidade, porque muita gente, às vezes, no começo da advocacia, dependendo da área, se vislumbra com a quantidade que entra de uma vez na conta e confunde ali. Estourou. Confunde, aí mistura tudo. Sim. Ah, se entrou, sei lá, 10 mil, vou gastar os 10 mil como se fosse meu, pago o aluguel do escritório, tudo o restante que sobrar é meu. Sim. E você é uma jovem advogada. Sim. Olha, isso significa o quê? Bem lá no comecinho que eu falei sobre a questão de credibilidade, porque a gente só acha que a gente vai ter credibilidade quando a gente tiver, sei lá, 10 anos. Não, você é mais uma outra jovem advogada que eu conheço que tem credibilidade no mercado, né? Sim, então, inclusive, eu tendo um escritório há mais tempo, o que eu vi? Eu tinha muita demanda de cálculo. sim. Não de liquidação, que eu fazia pelo sistema, era mais rápido, mas
de planejamento previdenciário, de revisão da vida toda, de revisões normais de benefício. Sim. E lá no escritório, essa questão de cálculo precisa de muita atenção. E como no meu escritório tem muito atendimento, eu ficava assim, por exemplo, lá no escritório tem a doutora Thalia. A doutora Thalia atende muito. Eu atendo alguns clientes, ela atende praticamente todos. Então, qual é a concentração dela para começar um cálculo e terminar? Toda hora ela vai ter que parar, Sim. toda hora ela vai ter que parar. Eu disse, não, a questão do cálculo deixa comigo, mas chegava um momento que eu não conseguia administrar o escritório, administrar os prazos, conversar com os clientes, dar o feedback para os clientes no WhatsApp, que eu acho muito importante. Sim. E eu não estava conseguindo ver a questão mais dos cálculos. E independente do tempo que Marcele tinha, eu vi nela um profissionalismo. Sim. Podia, talvez se eu conhecesse um advogado que já tivesse 20 anos trabalhando com previdenciário, ele não me desse esse mesmo sentimento, não gerasse em mim. E aí, a gente começou a conversar no Instagram, ela foi lá no escritório, conversei com ela me mostrou como ela trabalhava, me mandou, aí eu contratei os primeiros, ela foi mandando, sempre no prazo que a gente combinava, me explicando, me mostrando, então... Credibilidade. Me passou a credibilidade. E assim, Confiança. eu tenho certeza que Marcele daqui a 10 anos vai estar muito mais longe do que eu estarei com 10. Com 10 anos de formada. Porque eu tenho hoje 9 anos de OAB. Estou perto de chegar aos 10. E eu comecei, como tu também falou, que também começou no escritório dos outros. Sim. Aí fui, abri o meu. Na época não tinha tanta essa informação que a gente tem hoje. Eu abri um escritório generalista, Sim. mas eu já fui focada nas pessoas de baixa renda. Sim. Eu já sabia que aqueles eram as minhas pessoas. Porque, assim também, como tu falaste, eu não tenho juiz, eu não tenho advogado, eu não tinha ninguém para me apadrinhar. Eu sabia que era eu e Deus, que eu ia ter que meter a cara. Então, eu fui pro escritório dos outros, aprendi muitas coisas, aprendi a me relacionar com outros advogados, aprendi a me relacionar com o judiciário em geral, com clientes, a questão de prazo, de gestão. Aprendi muita coisa. Embora lá a área seja totalmente diversa, lá trabalho com direito eleitoral, com direito público, e não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje, ficou muitos ensinamentos. E a partir do momento que eu tive o dinheiro suficiente para abrir meu escritório, eu cheguei e abri. Eu quase enlouqueci, com certeza. Foi um período crítico. Na época da obra do meu escritório, eu tive até pneumonia. Meu de Deus. tanto afetada dos miolos que eu fiquei. Porque foi aquele negócio, eu vou mudar a minha vida. Os meus pais não apoiaram. A primeira vez que meus pais foram no meu escritório, tinha quase 1 ano de aberto. E foi porque o ar-condicionado quebrou e eu precisava de um ar-condicionado novo. E naquele momento ia ficar aperreado pra mim comprar um ar-condicionado. Porque tudo no meu escritório foi assim, ó. Nada foi papai me deu, mamãe me deu. Foi das minhas economias, do Luiz Fernando, que é o Caldas, do Freitas e Caldas, que me ajudou demais. Foi ele que pegou a obra e botou pra frente, porque obra comigo... Eu me deito assim, ó. Não. Lidar com essas coisas. Sempre tem esses contratempos. E então, pra mim, era uma situação complicada. E na época que eu comecei a escolher ponto, comecei a escolher tudo, eu ainda estava no outro escritório. Então, como que eu ia tomar conta? Sim. Então, foi um processo muito complicado pra mim, a abertura do meu escritório. E eu abri de forma generalista. E graças a... Porque, qual foi a minha estratégia? Essa que eu achei interessante. Direito do consumidor. É um dinheiro rápido, tem juizado. Vou abrir meu escritório aonde? Perto do juizado. Quais são os juizados bons em São Luís? Abri o PJE. Eu fiz o monitoramento do dano moral. Foi mesmo. Ah, minha filha. Jurimetria. Ninja. Jurimetria. Já fez uma pesquisa de mercado. Fiz toda a pesquisa e vi qual era um juizado Geográfica. bom. Começou 6º pela juizado. O que tem lá ao centro, parada de ônibus, muita gente andando de um lado para o outro, caixa econômica, fila de auxílio emergencial, de não sei o que, saque de FGTS, pá, é lá. E fui nesse sentido. E aí, a partir disso, eu fui vendo, poxa, não aguento mais trabalhar com direito de família, que estresse, não sei quem briga com não sei quem, eu não quero saber disso. Então, eu já fui começando a eliminar
o que eu não queria. As áreas que não conversavam, que né? não conversavam. Com as tuas habilidades. Com as enfim, minhas habilidades. É muito importante ouvir Essa isso. questão também de paciência, porque o advogado que atua na área de família, além de ser paciente, ele também tem que saber dividir a vida pessoal dele, dos problemas do cliente. Porque se tu for internalizando, tu fica doida. Imagina, a mulher chega e te conta, ele tá abusando da minha filha, não sei o quê, tem que conseguir essa liminar. E a liminar chegou no final de semana, não saiu. E aí é aquela loucura. Então eu fui começando essa triagem até eu chegar ao momento que eu decidi. É previdenciário trabalhista a partir de hoje, nenhuma causa, por melhor que ela possa ser, entra no meu escritório. E a partir daí também surgiram as questões da parceria, que para mim é uma coisa fundamental. Tenho parceiros no qual eu delego causas e tenho vários advogados que me delegam as causas por meio de parceria. Jovens advogados que querem começar a atuar, ainda tem aquela insegurança, e aí existem essas parcerias que Marcele também tem, né? E ainda tem causa minha e de Marcele. A gente ainda tem parceria junto. Sim. Ainda tem parceria junto. Então, eu acho que se tem uma coisa na advocacia que faz a pessoa crescer, é parceria. Porque hoje a pessoa pode ter o escritório com uma especialidade, mas atuar em 10 se eu tiver 10 parceiros confiáveis. Essa questão da parceria é muito interessante, porque isso até é um assunto que está em alta, né? Está sendo discutido, inclusive, na própria ordem, enfim, no Conselho Federal. É um assunto que precisa ser conversado, inclusive em relação das nuances de até que ponto não já é uma sociedade. Então, é importante levar em consideração esses aspectos. Sim. Mas, até no âmbito da gestão, a gente fala no joint ventures, que são parcerias das organizações, e aí a gente traz isso para a advocacia em que sentido? Tá, até que ponto é interessante... para outra parte, ela tem interesse numa área, eu aqui já não atuo nessa, e aí a gente já pode fazer essa ligação, mas sempre lembrando esse detalhe, né, de separar, esse limiar é um pouco estreito. Eu entendo que a parceria é uma coisa que faz, de fato, toda a diferença, principalmente no início da carreira, e por mais... e isso é tão real que essas parcerias, às vezes, se transformam em sociedades. Sim. E vem dos relacionamentos. Então, eu, por exemplo, já vi diversos advogados que me falaram que os seus sócios eles conheceram, por exemplo, lá no AB. Sim. Ou vieram, por exemplo, da faculdade, enfim. Então, vem desses relacionamentos. Mas é importante entender esse limiar para não incorrer aí em algum probleminha mais formal. E começar do jeito certo. Eu acredito muito nisso. Esse ponto de começar do jeito certo faz toda a diferença. Por quê? Porque, e eu entendo que é difícil a gente prestar atenção em todos os aspectos. É muito normal isso. Mas sempre no que for do nosso controle, se eu sei, eu vou fazer o possível já para começar do jeito certo. Porque aí, um probleminha aqui que começou do jeito errado. Eu investi dinheiro naquilo, investi tempo, publicidade, óbvio que nos limites do que é possível, né? Da publicidade. Investi bastante energia nisso. Já faço outra coisinha que também já poderia ser mais formalizada, já começar do jeito certo. E aí aquilo vai acumulando. Quando tu chega num nível que aonde tu queria chegar, quando tu já tem o teu público, que a maioria das reclamações que a gente vê da advocacia é a questão dos clientes. Conseguir o público-alvo que tu quer mesmo de fato. Que é a pessoa ideal que tu quer atender. Quando tu consegue o mais difícil, lá no começo tu não tem aquela besteirinha que tu precisava. E às vezes o teu escritório, por exemplo, vai atender uma grande empresa. E essa grande empresa, ela tem questões de qualidade total. E aí, quando ela vai contratar o teu escritório, ela vai avaliar isso. Pode ter certeza. Ela vai pedir documentação. Ela vai ver como é que está teu quadro societário. Ela vai entender se existe uma confusão patrimonial. Então, tudo bem que a realidade do jovem advogado, às vezes, não é nesse aspecto. Mas eu tenho que pensar lá na frente. Eu quero chegar lá. Eu quero ser esse escritório que, inclusive, pode prestar serviço para essas grandes empresas. Então, por que não eu já deixar a casa pronta desde agora? Para eu não começar a me desesperar só no meio do caminho. E aí, sempre que for possível, já deixar as coisas bem alinhadas. É verdade. E assim, como é que eu sei essas informações? Né? Como é que a gente sabe? Na faculdade não ensina. Na faculdade não ensina. E, gente, eu vou falar uma coisa assim muito séria pra vocês, assim, que eu verdadeiramente falo isso pra todos. A OAB. A OAB é a nossa casa, gente. É a nossa casa. A OAB, ela disponibiliza vários cursos, vários workshops. Tem quase 90 comissões temáticas. Para dar suporte. Para dar suporte. Uma das comissões é a comissão de gestão jurídica. Eu
ano passado eu fazia parte do time de gestão jurídica, eu era secretária geral da comissão de gestão. E quando a Isabela me fez o convite, eu falei assim, Isabela, eu não sei nada sobre gestão. Eu falei, eu sou uma jovem advogada, eu não sei, tu sabe bastante coisa aí. Você fala um monte de termo técnico, chique, não sei o quê. Eu falei assim, eu não sei isso. Eu sei a minha experiência que eu vivi em escritórios como estagiária, porque todos os meus estágios eu fiz em escritório justamente com essa mentalidade de quero ser advogada e quero saber como é que funciona a estrutura de um escritório. E eu sei a minha experiência como advogada associada, né? Quando eu estava como associada. É isso que eu sei. E aí, eu tava conversando com a Isabela sobre alguns assuntos. E aí, eu contei até um pouquinho, não sei se é permitido agora, mas depois a gente pode desenrolar isso. Eu comentei pela primeira vez que eu me senti como advogada. A gente fez até um vídeo sobre isso, como eu me sentia advogada. E como eu me sentia advogada, eu fui aplicando uma ferramenta de gestão. E eu nem sabia que era uma ferramenta de gestão. Então, às vezes, a gente aplica a gestão, a gente não sabe. De forma intuitiva. Eu até falei, Isabela, eu fiz isso aqui de forma intuitiva. Não, eu tenho que fazer isso por conta disso. De forma intuitiva, como eu era associada. E quando eu iniciei na comissão de gestão, e é por isso que eu tô falando sobre a OAB, lá na comissão de gestão a gente aprende isso. A gente aprende sobre modelo de negócio. A gente aprende como a gente investir. Tratamento de cliente, atendimento de cliente, prospecção. A gente fala também sobre marketing. Então, assim, é um conhecimento extremamente gratuito, porque eles estão lá e são pessoas incríveis, que fazem parte da comissão. Não só a diretoria, mas os próprios membros, né? Tem gente lá que é membro, que faz parte de grandes escritórios aqui em São Luís e tá lá compartilhando como é que funciona no meu escritório. E eu, como jovem advogada, tô lá o quê? Ouvindo, aprendendo. Criando conexões, parcerias, entendeu? Então, assim, esses conhecimentos que a Isabela tá falando, a gente consegue ter acesso através da comissão de gestão jurídica. De forma gratuita. Que se fosse pagando, ia ser um alto investimento. E que às vezes um jovem advogado não tem. Não tem mesmo. Como você, assim como eu também, como muitos advogados que eu conheço, jovens, não têm condições de montar um escritório. Às vezes a família não apoia. A minha mãe também não me apoiou. Eu não queria que eu fizesse direito, por exemplo. O meu pai me apoia até demais. Foi? Ele vai assistir esse podcast do começo ao fim. Eu não assistiu, eu posso até falar mal dela aqui. Ele vai comentar ponto a ponto. Mas assim, eu falo da minha mãe, mas no final, é uma coisa que eu já tava falando com Gabriela, que também é uma jovem advogada. E eu falei assim, Gabi, eu não tive apoio assim, da minha mãe, por várias coisas. Ela queria que eu fosse médica, porque eu era... Não é que eu era nerd da escola, mas eu era uma aluna dedicada. Eu não só tirava 10, não. Eu era uma aluna dedicada. Tinha 9,5. Eu era esforçada. Ela era o tipo que chorava porque tirava 9,5. Ela ia pro banheiro chorar. Não, mentira. Mentira. Eu era esforçada. Eu sentava, eu estudava e tal. Eu tinha minhas dificuldades, odiava química, inclusive. Química não, física. Na verdade, eu queria ser advogada e ser professora de química. Eu ainda vou fazer química, tá? Um dia eu vou falar pra vocês no podcast. Eu sou estranha, mas eu amava química. Eu tinha muita dificuldade em física. Mas por que eu tô querendo dizer isso? Porque minha mãe, ela queria que eu fosse médica. E eu entendo por que minha mãe queria que eu fosse médica. Porque ela falava assim, Vitória, é mais fácil, o mercado tá muito saturado, não sei o quê, aquela coisa toda. Os médicos reclamam muito que tá saturado. Sim. E aí, no final das contas, quando eu tava no curso, mamãe não me apoiou muito, mas ela via minha dedicação, meu estudo. Fiz várias coisas na faculdade, várias coisas. Me dediquei mesmo, vivi intensamente. Aí ela percebeu que era meu sonho. E hoje, quando alguém me pergunta se eu quero fazer concurso, ela fala, não, minha filha é advogada. Entendeu? E às vezes a gente busca um apoio de alguém, às vezes de um amigo ou de um familiar, a gente não vai ter. Mas nós somos protagonistas da nossa história. A gente tem que fazer esse percurso. Não é? A gente tem que fazer esse percurso. E Isabela, uma vez, ela me contou uma dor dela, que já contou várias vezes isso, e eu até entendi, porque ela falou assim, Vitória, eu falo sobre gestão jurídica, eu gosto sobre esse tema. Mas tem gente que acha que eu não sou advogada porque eu falo sobre gestão jurídica. Eu não tô lá todo dia peticionando, eu não tô lá todo dia despachando, ou fazendo atendimento diretamente com o cliente. Mas eu tô o quê? Dentro de um escritório, fazendo gestão do meu escritório, fazendo gestão de outros escritórios, porque isso é um serviço. Se fosse por isso, na verdade, nenhum advogado era advogado. Sim. Isso que Vitória falou é uma realidade. Ela disse, eu não sei nada de gestão. Por que eu vou estar nessa comissão? Como é que eu vou te ajudar? E aí, num café, a gente tinha se conhecido nesse dia, ela me contou uma experiência que ela teve no escritório e eu disse, pronto, tu aplicou uma prática de gestão. O nome dessa ferramenta é essa bem aqui.
e tu não sabe de gestão. Então, se tu pratica a gestão, tu não é advogado, então ninguém é advogado. Porque eu tenho certeza que tu já aplicou. No âmbito financeiro, por exemplo, é gestão financeira. Isso é gestão financeira. A questão é que a gente complica muitas coisas. A gente pensa que tudo tem que ser extremamente técnico. E não é, gente. Não é. Ela, por exemplo, falou aí alguns temas que, inclusive, eu acho que era interessante a gente abordar. A questão de gestão de pessoas, por exemplo. Sim. É do básico, é de entender... É do bom senso. Eu acho que as coisas começam do bom senso. É de entender o ser humano, no mínimo, saber ouvir o outro, criar relacionamentos e gerenciar isso dentro de um escritório, entendendo de perfil, entendendo como tu gerencia isso, distribuindo tarefa corretamente. Isso é gestão. Sim. O perfil... Isso meu é Deus, gestão. Perfis comportamentais é um assunto assim que, meu Deus, eu amo esse assunto. Isabela é conforme. A gente pode falar sobre esse podcast todinho, sobre perfis comportamentais. E é importante a gente saber sobre isso. Até saber, gente, como a gente vai fechar um contrato com o cliente. Sim. Olha a importância da gente saber sobre perfis comportamentais. E sabe onde é que eu aprendi os 4 perfis comportamentais lá no AB? A gente tem 4 perfis. O estável, o conforme, o dominante e o influente. Quando eu sei sobre esses perfis, quando eu, por exemplo, advogada, dona de um escritório, vou ali contratar um advogado associado. Olha, o perfil daquela pessoa ali, ela é muito comunicativa, ela gosta de conversar, ela gosta de interagir. Bota ela no comercial. No comercial, na prospecção. Não, aquela ali gosta de mais planilha, analítico. mais analítica, ela gosta de planilha. Ela tem um perfil o quê? Mais de controle. Olha a importância da gente saber disso. Inclusive, eu tava vendo até aqui no roteiro de vocês, né? Tinha sobre isso, essa questão da gente dividir os setores. Olha a importância da gente saber qual o perfil para encaixar na função. Entendeu? Ah, não, aquela pessoa ali... E aí é uma coisa que é muito bom a gente saber. Nenhum perfil é melhor ou pior. São perfis. E todos nós temos os 4. Todos nós temos. Mas, obviamente, alguns... tem 2 que a gente vai se prevalecer, vamos dizer, ou pelo menos um, né? Por exemplo, provavelmente, eu tô fazendo até meu teste, provavelmente tem um perfil influente, de comunicação, de gostar de pessoas e tal, e de dominante. O dominante não é aquele que vai dominar as pessoas, mas é aquele que é focado em resultado. Sim. Sabe aquele chefe que não gosta de mimimi? Assim, não, mas sim... E aí, o que eu tenho pra fazer depois disso? É pôr pago, não pago, recorro, não recorro? Mais direto. Aquele que é o dominante. Ele é focado em resultado. Ele é focado em resultado. Ele não quer saber mimimi. Quando eu trabalhava no escritório, eu tinha lá um cliente, que era um grande cliente lá do escritório, que eu ia contar assim, não é porque depois daqui a gente vai recorrer, e aí ele, não, Vitória, eu quero saber se eu preciso pagar, se eu não preciso pagar, quanto, cadê o boleto? Quando eu comecei a identificar, cara, esse cara é dominante, ele é focado em resultado, ele não quer saber o percurso, ele não quer saber a história toda. Eu já chegava na reunião e falava, olha, isso, depois disso, depois aquilo. Ou seja, eu era objetiva com ele. E eu conquistava o quê? O meu cliente. Deu o que ele esperava, né? Eu conquistava, sabe quem também? Em que pese eu era associada, mas a gente tinha uma equipe. As pessoas estavam ao meu redor. Porque eu sabia com quem eu poderia. Não, mas o estagiário falando, então ele consegue fazer isso, mas o outro consegue fazer aquilo. Quando a gente entende sobre gestão de pessoas, não só de clientes, mas do relacionamento com os próprios, a própria equipe do escritório, a gente consegue distribuir melhor as tarefas e a gente consegue até se comunicar melhor com o outro. E aí não tem erro de comunicação. Vocês estão entendendo? Sim. Então, assim, olha a importância da gente aprender sobre perfis comportamentais. E, como jovem advogado, a gente sabe disso. Eu não preciso ter 15 anos de carreira para saber sobre isso. Entende? Então, essa questão de tratamento de pessoas, como a Isabela que está falando, a gente está conversando, é extremamente importante. Eu acho que é um dos assuntos assim, que eu mais adoro sobre gestão. Eu recebi também uma pergunta sobre administração interna. A pergunta queria saber como cada um de nós organiza a administração interna do escritório. Aí eu vou passar a palavra para cada um contar Sim. como é a administração, desde o atendimento do cliente, fechamento do contrato, gerenciamento desse contrato e a fidelização do cliente. Sim. Bora lá. Eu acho que isso esbarra muito com o que a doutora Vitória estava falando sobre perfis comportamentais. Eu tô deixando de ser uma empresa, que o escritório ele não deixa de ser uma empresa, deixando de ser uma empresa para ter uma equipe. Sim. E aí eu sempre corro pra Laila me socorre. O que eu faço? Eu preciso resolver isso aqui. Como tu acha que eu lido com fulano de tal? Porque, querendo ou não, Laila, poxa,
10 anos de experiência não se compara com um. Epa, 9. O que é, hein? Vai entregar a idade dela. Pois é. Embora seja jovem advogado, eu não posso ignorar a bagagem de uma pessoa que tá ali há 9 anos com seu escritório. Sim. Né? E aí, 9 anos, ela já lidou com diversos tipos de situações que eu ainda não lidei. Eu acho que é não subestimar, né? Dos dois lados. E aí, o que é que eu faço? Hoje, né, que eu tô deixando de ser uma eu presa para ser uma empresa. Hoje eu já tenho uma secretária, tem 2 unidades, uma aqui em São Luís e uma em Alcântara. Aí eu tenho uma secretária lá que ela fica responsável por atender, pegar a documentação, ela não passa conteúdo jurídico, mas a pessoa chegou lá, que dia ela tá aqui? Ela vem atender você dia tal. Aí ela passa esse dia, né? Fulano de tal levou a documentação, ela digitaliza, me manda. Ela faz esse tipo de serviço. E já tô precisando de uma aqui. Porque só hoje, como ela tava dizendo, pra responder o cliente no WhatsApp, eu tô levando uma manhã inteira. Se eu tô levando uma manhã inteira, quem tá peticionando? Então, pra ser precisa de uma equipe. A gente não pode ignorar pessoas. Mas gestão de pessoas a gente também tem que aprender, porque na faculdade não ensina. Tem uma estagiária hoje que, graças a Deus, ela vai virar sócia do escritório de Alcântara, porque ela é muito boa em vender. Muito boa em vender. Ela tava levando muito cliente pro escritório. Eu não sei como é que ela tava fazendo essa captação de cliente. Gente, tem um negócio, né? Que parece que dá um influentes. sorriso. São os influentes. Escuta o que eu tô falando. Provavelmente ela é influente. E eu levei ela, eu já tinha feito a proposta, ela aceitou, eu levei ela. Bora lá, pra gente conhecer o escritório, conhecer a Bruna que é a secretária. Conhece a Bruna e já se familiariza como é que é a rotina, né? Como é que é o pessoal. Ela foi, gente, cada cliente que chegava lá pra eu atender, ela já fazia amizade. Já saia com o contrato fechado. Influente. Qual é o número dela? Qual o número dela? Eu também quero. Aí eu disse assim, rapaz, eu fiz a escolha certa. Porque às vezes a gente tem uma pessoa que a gente tá botando pra peticionar que não era pra estar no lugar de peticionamento. É pra estar fazendo conversão.